Como fazer dinheiro sem esforço. Nesse vídeo eu vou te passar um protocolo e um passo a passo que vai te provar que se você fizer isso, você vai trabalhar menos e ganhar mais. Talvez esse seja um dos vídeos mais importantes da sua vida, porque vai ter uma quebra de paradigma, uma queda de padrão de pensamento que muitos da minha geração foram criados, que é você precisa trabalhar muito para você conquistar os seus sonhos. E não tem nada de errado com isso, né? Tem sonhos que realmente a gente tem que trabalhar mais, mas a gente não tem que ter um lifestyle, um estilo de vida onde você não tem uma data para parar de trabalhar, onde você só trabalha e não desfruta e pior ainda, não vê os resultados do seu trabalho suado. Mas antes de começar esse conteúdo, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Amanda Borges, eu falo muito sobre dinheiro, economia e principalmente leilão de imóveis, leilão de carro, leilão móveis e imóveis, leilão de tudo. Onde tem um boleto, tem um leilão, bebezinho, onde tem um leilão, a gente tá lá junto. E como que eu posso te provar a lei do menor esforço? Que o menor esforço, ele pode trazer o maior resultado. E como isso pode se aplicar na sua vida. Eu comecei a pensar nessa ideia, na ideia desse vídeo, quando eu tava na academia e uma amiga me ligou, aqui dos Estados Unidos, uma imigrante brasileira também. E ela falou, e aí, amiga, como que você tá? Eu tô bem, como que tá o trabalho? Falei, menina, eu tô trabalhando menos de 3 horas por dia. E ela, tá aparecendo aqueles vídeos. Tinha uma época que era um meme aqui da internet, era uma hype também, tipo, trabalhe 3 horas por semana, 4 horas por semana, acho que tem até um livro sobre isso. Parecia que eu estava enganando ela, lá, tá aparecendo aqueles vídeos de internet. Eu falei, pois é, mas é possível. Se você continuar com essa mentalidade de que não é possível, nunca vai ser possível. Mas se você não quer confiar em mim, você pode confiar no princípio de Pareto. Pareto, ele tem uma teoria dos 80-20. 80% dos nossos resultados vem de 20% do nosso esforço. E aí, de repente, você entra de cabeça em um projeto e se esforça e não vê resultado. Por quê? Porque esse projeto, ele talvez não tá alinhado com o seu objetivo. Ou talvez você nem sabe qual é o seu objetivo, onde você vai estar daqui 10 a 15 anos. Se você não tem um plano, a sua vida, ela tá fadada ao fracasso. Diria Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva. E pra onde que a vida vai te levar? Você não sabe. Então, quem não tem um plano, provavelmente está fadado ao fracasso. E aí vai dizer que quem tem uma vida melhor foi sorte. A sorte, ela encontra quem está mais preparado. E não importa se você trabalha na Amazon, se você trabalha na Microsoft, você é pedreiro, encanador, se você trabalha na limpeza aqui nos Estados Unidos. Essa estrutura que eu vou te mostrar de trabalho, ela vai ajudar você a se desenvolver rápido. Como que isso funciona? Digamos que a gente tem 2 pessoas se esforçando. Uma, ela pega os tijolos e joga em um lugar. E outra, ela pega os tijolos organizadamente, coloca o cimento e vai construindo uma casa. As 2 no final do dia estão exaustas, mas uma ela vai ter mais resultado que a outra. E foi isso que aconteceu aqui comigo, nos Estados Unidos. Eu tinha um schedule de limpeza. No começo eu que trabalhava, depois eu comecei a colocar pessoas para trabalhar para mim e eu tirava $5.000 por mês. $5.000 por mês começou a ficar pouco, porque o que acontece na matriz do imigrante? Se você ganha 5, você gasta 5. Se você ganha 10, você gasta 10. Se você ganha 15, você gasta... Se tiver nessa matriz, porque tem gente que ganha 5 e gasta 10. Tinha dor de cabeça, de ter que conversar com o cliente satisfeito, era a pessoa que trabalhava pra mim, atrasava. E aí, só que eu tinha uma meta. A minha meta era ganhar 10 mil por mês. Dentro dessa meta, eu consegui chegar na limpeza. Ou seja, foi um caminho que eu arrumei. Mas isso me deu muita dor de cabeça,
me deu trabalho, eu tinha que lidar com cliente satisfeito, com funcionário doente, às vezes o funcionário não tava lá, eu tinha que arrumar outra pessoa, ou seja, era muito trabalho para tirar de 5 a 10 mil dólares por mês. E isso acabou me desanimando, eu falei, gente, eu estou cansada, isso aqui pra mim, eu não vou conseguir me aposentar, porque lembre-se, qual é o seu objetivo, onde você quer estar daqui a 5, 10 anos. Eu sabia onde eu queria estar daqui a 5, 10 anos. Eu queria estar mais com a minha família, eu queria ter mais tempo de qualidade, eu já queria ter... Eu não tinha a Journey, eu sabia que eu ia querer ter mais filhos, e eu senti que o Giovanni, meu filho mais velho, ele sofreu muito com esse fator de eu trabalhar muito e não ter tempo pra ele, e ele ter que trabalhar comigo. Eu não queria isso pros meus próximos filhos. Não era esse o meu plano naquela época, pra daqui a 10, 15 anos. Eu bati a meta antes, vou explicar para vocês. Existe um livro que chama Sem Esforço, e esse livro ele trata justamente sobre isso, sobre esse fator, não necessariamente trabalhar com a disciplina, mas trabalhar naquilo que te traz mais resultado e que vai te levar para o ponto final que você quer chegar, para o objetivo que você quer chegar. Vou dar um exemplo aqui. Existem várias formas de chegar nos Estados Unidos. Imigrante, olha o exemplo do imigrante. Você pode vir pelo México, é uma forma. Você pode pegar um avião e vir pelo Canadá, é outra forma. Você pode pegar um avião, fazer uma escala em Houston e depois chegar aqui em Washington, que é onde eu moro, e você chegou aqui. Ou seja, existem vários caminhos, mas existe o caminho mais rápido e existe o caminho mais devagar. Existe o caminho que talvez nunca vai te trazer, nunca vai te levar até esse objetivo. Então, como eu tinha esse objetivo, eu percebi que na limpeza eu não iria ter a liberdade financeira que eu gostaria, eu não iria ter a paz espiritual, porque eu teria que lidar com o cliente o tempo todo. E cliente, não necessariamente ele vai estar feliz o tempo todo. Sempre vai ter um cliente que não vai estar feliz. O que eu não queria é lidar com o cliente para ganhar 10 mil dólares por mês e ter que lidar com 10, 20 clientes ao mesmo tempo. Eu percebi que iria me dar muito trabalho para alcançar o meu objetivo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a trabalhar com leilões. Eu comecei a focar em leilões. E eu usei o MVP, Mínimo Viável Possível. Que esse é um grande erro que em investimentos ou em negócios fazem, né? Você tem um sonho, você tem uma ideia, e aí você põe todo o seu dinheiro naquela ideia e aquela ideia não funciona. O que você vai fazer? Você só perdeu dinheiro, bebê. Quando eu comecei nos leilões, eu comecei com MVP. MPV. Me corrijam aí, escrevam aqui embaixo se eu estou certa ou se eu estou errada. Mínimo viável, produto viável, mínimo viável produto. E aí eu peguei e comprei o carro mais barato do rolê, no leilão, e arrematei esse carro e vendi. Com esse dinheiro que eu arrematei, um carro, eu fiz o que eu ganhava em 15 dias. Peguei esse dinheiro de um carro, comprei mais 2 carros, vendi esses 2 carros. Eu comprava carro muito baratinho, gente, mas carro bom, Toyota, anota. Toyota, pagava 500 dólares no carro, vendia por 4, 5 mil. Em 3 meses, eu estava fazendo com o meu mínimo viável possível o valor que eu tinha no schedule de limpeza. Eu tava fazendo, comprando e vendendo carro, trabalhando 2, 3 horas por dia. Por que 2 a 3 horas por dia? Eu tô jogando muito aqui, tá? Porque assim, você vai no leilão, escolhe o carro no passo a passo. Eu já tenho toda uma estratégia que eu utilizo pra comprar o carro. Comprei o carro, acabou. Eles entregam aqui em casa, eu vou lá buscar. Entregou aqui em casa, aliás, quando eu compro, antes de entregar em casa, eu já anuncio. Anunciei, eu espero a pessoa vir atrás pra comprar. Vendeu, eu ia pro próximo. Aí eu pensei, opa, isso aqui tá melhor. Isso aqui tá me dando um retorno maior, tá me deixando menos estressada, tá tomando muito menos tempo.
do que ter schedule de limpeza e ter que lidar com cliente, ter que lidar com funcionário e tudo mais. Gostando mais, porque a adrenalina do leilão é algo que mexe com o nosso coraçãozinho. Vou falar uma coisa pra vocês, se um dia vocês comprarem no leilão, não se envolvam emocionalmente, entendeu? Porque o negócio é uma loucura, dá um tuco-tuco no coração que você falou, oh, meu Deus, tuco-tuco, eu quero esse carro, não me apaixono. Inclusive, já tive vários carros do leilão que eu dei o bid e o dono, ele pode dar um contra-bid, ele deu um contra-bid, eu tava apaixonado no carro, eu sabia que esse carro, eu já tinha um comprador pra esse carro, porque as pessoas já me conheciam como alguém que vendia carro, eles já falavam assim, ó, se você tiver um Prius 2010, amanhã eu compro, eu já tinha, mas eu sabia os números e eu não me envolvo pessoalmente com isso. Se o número faz sentido pra mim, vambora, se não, tchau e bênção. Foi aí que eu entendi que é possível você trabalhar de forma organizada, focada e ter um resultado maior trabalhando menos. Com isso, você criar a escala fica mais fácil, porque só prospera quem tem paz. Meu amor, não adianta, dinheiro nenhum vai pagar a sua paz. E se o dinheiro está tirando a sua paz, ele não vale a pena. Nessa fase eu já comecei a vender o schedule, fui passando para lá e comecei a alugar os carros. Por quê? Porque eu queria uma renda passiva, eu queria estar dormindo e o dinheiro lá trabalhando para mim. E eu sei que a Bolsa de Valores, ela funciona muito bem quando você investe nela a longo prazo, mas para dar uma alavancada financeira e transformar esses $500 em $2.000, em $1.500, eu sabia que era na base do aluguel. Por quê? Eu queria uma renda fixa. Eu queria saber que eu teria pelo menos $5.000, $10.000 fixo todo mês. E isso aí eu tirava no aluguel de carros. Vou colocar aqui alguns carros. Comenta aqui embaixo se você tem interesse de saber os carros que mais dão lucro no aluguel. E aí, alguns carros, eu fui criando escala, eu percebi assim, opa, esse carro aqui tá me dando 1.500. 1.500, o que eu preciso fazer para tirar 5.000 e vender esse metade do meu schedule de limpeza? Fiz as contas, organizei, coloquei o meu mínimo viável possível para funcionar e comecei a comprar e alugar os carros. No primeiro mês de aluguel, o carro já se pagou. A partir dali, eu só tenho lucro. Para eu ter tempo de cuidar dos meus filhos bem, sem estresse, sabe? Tá feliz, ter felicidade e ter dinheiro. Eu queria as duas coisas. E é possível você ter as duas coisas. Mas para isso, o que você precisa? Você precisa estar focado e saber onde você quer chegar. Qual que é a sua estratégia? A sua estratégia, ela vai te levar para o seu objetivo, seja ele liberdade financeira, seja ele o seu primeiro $1 milhão em dólares, porque hoje em dia, eu vou te falar, em reais, qualquer um fica milionário. Inclusive, eu acho que o Brasil é um dos países que mais tem os novos milionários, porque o real desvaloriza, a inflação sobe, e aí tá tudo muito fácil. Mas e o seu real em dólar? Qual que é seu plano? Ah, eu não quero ser milionário em dólar, eu quero só, sei lá, comenta aqui embaixo que eu queria entender qual que é o plano do imigrante. O seu plano é trabalhar o resto da vida? O seu corpo vai aguentar trabalhar o resto da vida? Você não quer curtir com a família? Você não quer curtir seus netos? O que passa na cabeça de vocês assim? Porque gente, eu queria dizer aqui que eu sou apaixonada por trabalho, eu sou apaixonada pelo que eu faço. A partir do momento que eu comecei a fazer, que não era por obrigação, era por lazer. Porque quando eu tinha que trabalhar por obrigação, era pesado e eu estava infeliz e eu tornava a vida das pessoas que estavam ao meu redor infeliz. E isso eu não desejo pra ninguém. Agora, se você quer trabalhar de forma feliz, porque você gosta, não porque você tem a necessidade, precisa desesperadamente do dinheiro, você precisa organizar o seu objetivo, onde você quer chegar,
como você vai chegar, quais caminhos você vai usar. E aí, por isso que eu falo, por que você fala tanto de leilão? Porque o leilão foi o caminho que eu arrumei para dar a alavancagem patrimonial que eu precisava para trabalhar com paz de espírito, para não trabalhar empurrando venda nos outros, ou empurrando desesperada, porque se eu perdesse alguém do meu schedule, a pessoa que trabalhava para mim ia ficar sem dinheiro e eu também ia ficar sem dinheiro. Isso é desesperador. Você já trabalhou com um chefe, com alguém que põe pressão em você, aquela pressão psicológica que você nem consegue dormir direito? Eu tenho uma amiga que trabalhava no banco lá no Brasil. Gente, a bicha chegava em casa, deitava, ó, tremedeira, aquela falta de ar, porque ia perder, não bateu a meta. Hoje, a minha meta, bebê, a minha meta é ser feliz, a minha meta é dar uma boa educação para os meus filhos, saberem que eles estão indo para um caminho do bem, para o caminho correto, saber que a minha família tá bem, porque o dinheiro hoje não é mais algo que nos traz desespero. Amanda, mas você tá falando isso porque você já tem dinheiro. É exatamente ao contrário, porque eu entendi o princípio de Pareto, organizei os meus objetivos de acordo com as minhas metas, aí eu consegui ter o dinheiro, ter paz, ter liberdade de espírito e ter liberdade financeira e geográfica para poder escolher se na sexta-feira eu vou estar com meu filho num restaurante, se amanhã, por sinal, irei, entendeu? Fazer uma hike com o meu marido e com o meu filho, porque meu filho não tem aula amanhã, e a gente vai aí curtir a vida doidado. Então, é algo que você tem que pensar até quando você vai ficar nessa vida de trabalhar e gastar e talvez ter uma poupancinha, ter uma reserva de emergência, nunca sair dessa a roda dos ratos que a gente fala, né? Que é viver paycheck by paycheck, e isso é muito destrutivo. Porque aí a gente acaba depressivo, acaba desenvolvendo uma doença, bebendo para esquecer os problemas, entendeu? Vou fazer uma viagem aqui para disfarçar a falta que tá fazendo ali ou aqui. Como que vai ficar? Então, o primeiro ano, dentro dessa estratégia que eu uso, é o ano de que você vai fazer de aprendizado. Você vai ver o que funciona, o que não funciona. Passou esse primeiro ano nessa curva de aprendizado, você vai para como eu posso criar escala. E esse foi um dos meus objetivos dentro do plano de trabalhar menos e ganhar mais. Porque aí agora eu já estava trabalhando menos, mas eu queria ganhar mais. Eu lembro que eu tinha um carro que no primeiro ano eu fiz $2.700. E aí eu pensei, tá, como que eu posso dobrar esse valor? Porque se eu dobrar esse valor do carro, e cada carro que eu tiver, eu conseguir dobrar o valor, eu estou multiplicando meu patrimônio ano a ano. Então, se todo ano eu crio uma estratégia dentro do trabalho que eu tenho para dobrar o meu patrimônio, eu sabia que em 10 anos eu já poderia parar de trabalhar. E foi o que eu fiz. Eu fiz a análise de um carro, vou colocar aqui para vocês, o Dodge, e no primeiro ano ele deu 2.000 e pouco. E eu fui entender, eu fui pesquisar por que que as pessoas não estavam, talvez, alugando tanto esse carro como ele teria o potencial. E não necessariamente, nem sempre, é baixar o preço. É, de repente, dar uma visibilidade melhor para o carro, dar uma visibilidade melhor nas fotos, no anúncio, de como você faz a entrega, como você pega de volta o carro. E aí, quando você faz essa análise, que você não tá só trabalhando, colocando energia, mas você tá nesses 20%, nesse limite de 20% que você quer trabalhar, trabalhando da forma correta, vendo o que funciona, o que faz as pessoas alugarem o carro, questionando e reavaliando. Eu consegui dobrar o valor desse carro. E não foi só deste carro, foi dos outros carros também, porque eu comecei a perceber qual tipo de anúncio funcionava, qual era a primeira foto que tinha que ter no meu anúncio para o aluguel, qual a localização que eu iria estar para poder alugar carros. Inclusive, eu escolhi o lugar que eu ia morar de acordo com a localização que me dava mais retorno de buscar e levar carros. E aí eu dobrei o valor que eu fazia apenas fazendo estes questionários. As pessoas, elas estão acostumadas a apenas fazer.
Você faz. Você nunca questiona, você nunca renova. E este aí é um grande problema das empresas de cerveja agora, em 2025. Geração G é a geração que menos toma cerveja. Porque eles estavam tão acostumados com as pessoas tomando cerveja que eles pararam de inovar. E aí, ó, caiu o uso de álcool, tanto aí no Brasil como aqui nos Estados Unidos. O que eles tiveram que fazer? Começar a renovar o tipo de cerveja, light, diet, blight, blá, blá, não sei, não bebo cerveja. Mas a empresa sentiu. E aí é a mesma coisa que acontece aqui nos Estados Unidos. Eu tava vendo o índice de pessoas que ficou rica, brasileiros, imigrantes ou mexicanos, na época da pandemia, porque fazia delivery de comida. Porque na pandemia, se você não mora aqui nos Estados Unidos, não morava ou não sabia, eles fecharam. Não podia entrar, não podia sair. E quem estava aqui e era americano não queria ir num restaurante comprar comida porque estava com medo de pegar o Covid. Então, a pessoa tinha que ficar em casa. O que era mais viável? Pedir a comida pelo delivery. E aí, virou a febre. Depois, passou um pouco do Covid, abriram as portas, o pessoal, os imigrantes voltaram a entrar. Todo mundo que entrava aqui queria fazer delivery. Hoje, se você vai fazer delivery, você não faz mais dinheiro. Eu vejo muitos imigrantes passando dificuldade financeira porque tá tentando fazer delivery. Mas o que aconteceu? A indústria do delivery mudou. Aquela foi uma situação de crise que quem pegou essa onda, pegou. E quem não pegou, não pega mais. O delivery não vai ser a mesma coisa do que foi na época do Covid. E eu digo a mesma coisa se você trabalha na limpeza, em qualquer coisa aqui nos Estados Unidos. Se você não inovar trabalhando para alguém ou trabalhando para você mesmo, você vai ficar para trás. Por isso que eu falo, aproveita a onda para você empreender em áreas que as pessoas ainda não conhecem, não estão familiarizadas, para que você possa ter essa vantagem, jogar o jogo. Aí você vai falar assim, mas o resultado foi bom, né? Você passou de 2.000 e pouco por ano para 5.000 por ano em um carro. Mas eu vou ainda te dizer que essa escolha foi errada. Porque existem outros carros que poderiam me dar muito mais lucro, trabalhando da forma certa. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Enquanto eu transformei de 2 para 5.000 em um carro, esse carro aqui, ele me trouxe 15.000 anual. O que é melhor? 2, 5 ou 15.000 anual? Pro objetivo que eu queria, que o meu objetivo era ganhar 100.000, a renda extra com os carros, para eu estruturar esse business e deixar ele rodando sozinho, os carros alugados. Cadillac Escalade, ele iria me levar mais rápido para o meu objetivo. Então, eu comecei a investir em carros que iriam me levar mais rápido para o meu objetivo. No final, conforme você vai testando e trabalhando quais carros que funcionam melhor, o que te dá mais retorno, qual é a sua necessidade, o que o cliente precisa e o que você quer, você consegue bater as metas. Nesse ano, a minha meta era ganhar 100.000 e a gente ultrapassou a meta. Porque a gente trabalhou mais? Não. Eu não trabalhei mais, eu trabalhei de forma inteligente. Eu vi o que funcionava e o que não funcionava. Hoje, talvez, você ainda tá no operacional, você ainda tá vendendo o seu tempo por dinheiro. Tô aqui para te mostrar, para te provar que você não precisa fazer isso o resto da sua vida. Que você pode usar o princípio de Pareto e lembrar de mim. E lembrar que 20% do seu esforço vai trazer 80% dos seus resultados. Então, trabalhe de forma inteligente, focada, para que você consiga alcançar o seu objetivo. E, antes de tudo, tenha um objetivo. Pelo amor de Deus, qual que é seu objetivo? E esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, se você achou que eu te ajudei, trouxe informações válidas, curte, comenta aqui e manda para uma pessoa que precisa entender
que o dinheiro não tá apenas em esforço, 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 mas o dinheiro está em inteligência, a forma inteligente com a qual você faz o dinheiro trabalhar para você. Você não precisa estar lá trabalhando para ter o dinheiro. Tá bom, meus amores? Um beijo, fiquem com Deus. Se você quer saber mais sobre leilão de carros, de imóveis, dá uma olhada nos links aqui de baixo que eu posso te ajudar. E te vejo no próximo leilão.